Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Estou passando aqui na telinha para mais uma videoaula aqui sobre o nosso assunto desta semana, certo? Tudo bem com vocês? Como é que está sendo o estudo de vocês, né? Estamos passando por uma situação difícil, né? Está assolando o mundo uma grande pandemia, né? Do Covid-19, onde requer um distanciamento social, né? Onde requer um isolamento na nossa casa, né? Onde impossibilita a interação professor-aluno dentro de sala de aula, né? Então, diante desse problema, a gente está utilizando a tecnologia ao nosso favor. Por mais que eu sei que tem vários alunos que têm dificuldade com isso, não tem internet, às vezes se locomove em uma distância muito grande para utilizar a internet para não perder as atividades, né? Até mesmo porque a gente está dando continuidade ao nosso ano letivo e eu tenho fé em Deus que isso vai passar logo e a gente vai voltar para a nossa sala de aula, né? Então vamos lá, vamos começar o nosso assunto. E para esta semana, a gente vai ver o nosso capítulo 3 do nosso livro didático, que é o quê? A dilatação dos sólidos, né? Como é que se dilatam os sólidos, né? Mas o que é essa dilatação, professora? É uma expansão, um aumento, um crescimento de algum sólido, certo? Isso é o que acontece com os corpos sólidos, líquidos, gasosos, quando sofrem efeitos de temperatura, né? Então, alguns sólidos, eles sofrem um efeito de temperatura, às vezes expandem, né? Então, aumenta o seu comprimento, o seu volume, a sua área, né? Quando um corpo sofre por uma variação de temperatura, eles tendem a sofrer uma variação de comprimento, de área e de volume, certo? Esse fenômeno é chamado de quê? Dilatação térmica, ou seja, esses corpos, eles sofrem efeito de uma temperatura, fazendo com que eles se dilatem, com que eles se expandem, né? Em física, dilatação térmica é o nome que se dá ao crescimento das dimensões de um corpo, ocasionando pelo aumento de sua temperatura. Um exemplo, pessoal, vocês lembram que eu perguntei a vocês o porquê que é deixado aquele espacinho entre uma cerâmica, entre uma placa de cerâmica, uma placa de cimento, entre um e outro? Não é deixado um pequeno espaço, né? Por que que acontece? Por causa da dilatação, né? Às vezes esses corpos, eles sofrem essa dilatação. E se eles ficarem muito próximos um ao outro, eles tendem a se colidir e fazer com que quebrem, né? Do mesmo jeito ocorre com os nossos fios de energia. É por isso que eles são deixados um pouco frouxo, um pouco folgado, ou seja, eles não ficam bem durinho, bem retinho, né? É por isso que fica daquele jeito. Por quê? Porque quando eles sofrem efeitos de temperatura, eles tendem a expandir. E se eles estiverem bem retinhos, bem apertadinhos, eles vão tender a quê? Se eles expandem, eles vão tender a quebrar, certo? Então é por isso que eles são daquele jeitinho, meio frouxinhos, né? Então, se a gente for ver, a física ela está no nosso dia a dia. Tudo que a gente vê no nosso dia a dia envolve a física, né? Então, a física é ciência, a física é tudo, né? Então, a gente vai ver o quê? Os efeitos da dilatação térmica. A dilatação térmica ela tem os seus prós, né? Tem as coisas boas e também as coisas ruins, né? Por quê? Prós. A dilatação térmica é aproveitada pelo quê? Na construção de termômetros, né? Na colocação de aros nas rodas e na colocação de pinos e etc. Quais são os contras? É prejudicial quando causa dilatação em quê? Nos trilhos de trens, né? Nos blocos de concretos de pontes, né? Quando ocorre alguma dilatação e nas chapas de concreto que formam as calçadas, né? Como eu falei, o caso da cerâmica, né? Então ela tem sempre os prós e também os contras, né? Sempre
tem isso. Nada vem só para o bem. Sempre tem um pró, né? E sempre tem os contras, ok? Dilatação térmica, ela está classificada em 4 categorias. A dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. E também a dilatação dos líquidos. Só que hoje a gente vai ver somente essas 3, a dilatação linear, superficial e a volumétrica, tá bom? Vamos lá. Dilatação linear. O que é essa dilatação linear? É a variação de comprimento linear, ou seja, o ΔL. É a variação de comprimento. Pode ser aplicada apenas para corpos sólidos, ó. Lembrando, só pode ser aplicada para corpos sólidos. Por quê? Porque consiste de uma expansão considerável em uma única dimensão, certo? Então, essa expansão ela ocorre em uma única dimensão, ok? A dilatação linear é a variação de comprimento de um corpo após sofrer uma variação de temperatura, tá? Lembrando que só é para os corpos sólidos. Temos aqui, ó, um corpo sólido, ó, tá bom? Tá vendo aqui? A uma temperatura inicial com um comprimento inicial. Ao sofrer, ó, um efeito de temperatura, ou seja, uma temperatura final, ele teve o quê? Uma dilatação, né? Uma dilatação linear, ou seja, ele aumentou, ele expandiu o seu comprimento, tornando-se em um comprimento final. Então, quem é essa dilatação linear? É o comprimento final menos o comprimento inicial, certo? Então, isso é o quê? É a dilatação com que ele aumentou. Por exemplo, se essa barra aqui, ó, ela estava com um comprimento de 30 centímetros e depois de um efeito termométrico, de um efeito de temperatura, ele aumentou para 45 centímetros. Então, quantos centímetros ele aumentou? Então, eu vou dividir o comprimento final menos inicial. Quem é o final? 45 menos 30. Então, ele aumentou 15 centímetros, tá bom? Vamos mais lá. Se analisarmos duas barras, uma de ferro e outra de cobre, com as mesmas dimensões, a variação de comprimento vai ser diferente? Sim. Por quê, professora? Porque a dilatação térmica depende de 3 fatores. Quais são esses 3 fatores? Da substância da qual é feito o corpo, ou seja, então ela vai depender de que substância esse corpo ele é feito, ou seja, se é de ferro ou de cobre, do comprimento inicial, ó, que tinha esse corpo, por exemplo, se ele estava com 30 centímetros e aumentou para 40 centímetros, né? Então, vai depender desse comprimento inicial. E também de que, gente? Da variação de temperatura sofrida pelo corpo. O que é essa variação? Ele estava sofrendo uma temperatura de 10 graus Celsius e passou para uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, ele variou de temperatura. Para que ele tenha essa dilatação térmica, vai ter que depender desses 3 fatores. De quais são eles? Substância da qual é feito o corpo, comprimento inicial e variação de temperatura sofrida pelo corpo. Lembrando que a constante de propagação, ou seja, o coeficiente de dilatação linear, é esse símbolozinho aqui, que se chama alfa, tá bom? Vamos lá. Qual é a equação de dilatação linear, professora? Essa daqui. Como é que se lê, ó? ΔL é igual a L inicial vezes o coeficiente de dilatação linear vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Onde ΔL é a variação do comprimento do corpo, ou seja, L final menos L inicial. Esse Lzinho é o final e o LO é o inicial. LO, ó, como eu falei, comprimento inicial, Lzinho, comprimento final. ΔT é o que? A variação da temperatura, ou seja, ΔT é igual a temperatura final menos a temperatura inicial, onde TO representa a temperatura inicial do corpo e T a temperatura final. E o Azinho aqui, tipo um Azinho,
que é chamado por alfa, é o coeficiente de dilatação linear, que é uma característica da substância, onde sua unidade é o grau Celsius elevado a -1. Professora, mas como é isso? Gente, lembrem-se que a dilatação linear depende da substância que é feita o sólido, né? Ó, lembra aqui, ó, da substância da qual é feito o corpo, no caso um sólido, né? Então, cada corpo tem um tipo de dilatação, né? Então, a gente vai ver alguns assim por diante. Então, lembrando que a fórmula da dilatação linear é o quê? Ó, ΔL é igual a comprimento inicial vezes o coeficiente linear vezes a dilatação da temperatura, ok? O ΔT, certo? Vamos lá. Aqui, gente, eu coloquei uma tabelinha de coeficiente de dilatação térmica. Eu botei algumas substâncias, cada um com um coeficiente de dilatação linear. Professora, eu preciso decorar essa tabela? Não. Por quê? Porque em algumas questões, ele já te dá o teu coeficiente de dilatação, dependendo do corpo, né? Aqui temos, ó, o aço, ele tem uma coeficiente de dilatação linear de 1,1 vezes 10 a menos 16, ó. Já o chumbo é maior, o alumínio também, ó. O cobre já é menor, 1,7, o ferro 1,2 e assim por diante. Então, vocês não precisam decorar essa tabela. O que vocês precisam vai estar nas questões, né? A questão vai te dar já qual é o coeficiente do teu corpo, ou seja, da tua substância, certo? Aqui, ó, vamos aplicar essa dilatação linear. Uma barra de cobre cuja coeficiente de dilatação linear, como eu falei, ó, ele já dá o coeficiente, ó, 1,7 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a -1. Tem comprimento de 200 centímetros, a temperatura de 50 graus Celsius. Calcule o comprimento dessa barra a temperatura de 450 graus Celsius. Ah, professor, o que a questão pede? O coeficiente. Ele dá para vocês o coeficiente de dilatação linear, dá o comprimento da barra, o comprimento inicial, dá a temperatura inicial que essa barra tinha, ó, 50, e dá uma temperatura final, ó. E quer o quê? Quer que você descubra o comprimento dessa barra depois que ela é submetida a uma temperatura de 450 graus Celsius, né? Então, a fórmula que a gente vai utilizar vai ser ΔL é igual a L inicial vezes o alfa, que é o coeficiente de dilatação, vezes o delta e esse símbolozinho aqui, ó, que é dado por ômega, certo? Aliás, gente, não é ômega, é teta. É porque eu me equivoquei. Aqui é um símbolo chamado teta, tá bom? Que vai indicar a temperatura, tá bom? Então, lembrando que o coeficiente, quem é o alfa, 1,7 vezes 10 a menos 6. Quem é o nosso comprimento inicial, que é o nosso L inicial, 200 centímetros. Quem é a temperatura inicial, 50 graus Celsius. Quem é a temperatura final, 450 graus Celsius, né? Então, temos que a dilatação da temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Que é a temperatura final, 450, menos temperatura inicial, 50. 450 menos 50 é igual a 400, né? Então, ΔL vai ser igual, quem é o comprimento inicial? 200. Vezes quem? Vezes o nosso coeficiente de dilatação. Quem é esse coeficiente de dilatação? 1,7 vezes 10 a menos 6. Vezes quem? Vezes delta T, que é o delta teta, né? Que vai ser igual a quanto? A 400. Só ΔL vai ser igual a 200 vezes 1,7 vezes 0,001. Por que esse número, professora? Porque 10 elevado a menos 16 é 0,000001 vezes 400. Então, ΔL vai ser igual a 200 vezes 0, ó, 1,7 vezes esse número vai ser igual a 0,0001.
0,0000017 vezes 400. ΔL vai ser igual a 200 vezes esse número vai ser igual a 0,00034 vezes 400. Quando eu multiplico esse número vezes 400, eu vou ter um ΔL de 1,36 centímetros. Lembramos que esse ΔL é igual ao L final menos o L inicial. Quando jogamos nessa fórmula, vai ficar L é igual a L inicial mais ΔL. Por que a gente tem que fazer isso? A gente viu que essa barra de cobre ela dilatou 1,36 centímetros, ou seja, ela expandiu esse 1,36 centímetros. Qual vai ser o comprimento final dessa barra? Ela não media 200 centímetros, então eu vou somar 200 centímetros mais 1,36, né? Que vai ser igual a 201,36 centímetros. Então, ela media 200 centímetros, depois da dilatação, ela passou a medir quanto? Ó, 201,36 centímetros. Então, esse é a nossa dilatação linear, tá bom, gente? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo que eu sano as dúvidas de vocês, ok? Agora vamos ver o que é a dilatação superficial. A dilatação superficial ou bidirecional estuda a área dos corpos após um aumento de temperatura, com base nas leis que regem a expansão linear. Ou seja, a dilatação superficial ela ocorre em duas direções, é bi. Ou seja, quando falamos em bi, é duas, ok? Então, ela vai ser basicamente as mesmas regras da dilatação linear, ok? Precisa de uma dilatação de temperatura, precisa que seja sólido e precisa também de quê? Do coeficiente linear desse material, desse corpo, ok? Lembrando, dilatação superficial, ela corre em duas direções, é bi, então duas vezes, ok? Considerando uma chapa retangular que, ao ser aquecida, teve toda a superfície aumentada, passando de uma área inicial, ou seja, AO, a uma área final, AZão, ou seja, a variação da área de ΔA pode ser escrita por ΔA é igual à área final menos a área inicial, certo? Temos aqui, ó, um corpo com uma área inicial, ó, e uma temperatura inicial. Depois de ser exposto a uma determinada temperatura, ó, ou seja, uma temperatura final, ó, ele teve uma área final, né? Então, ele variou a temperatura. Quando variou uma temperatura, ó, teve uma área aumentada, ou seja, ela expandiu essa área. A dilatação superficial, analogamente, a dilatação linear depende da variação de temperatura sofrida pelo corpo, da área inicial, do material do qual é feito o corpo. O coeficiente utilizado neste caso é o de dilatação superficial, esse Bzinho, que quer dizer beta, que equivale a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, isto é, beta é igual a 2 vezes alfa. Lembrando, como eu falei que a dilatação superficial ela é bidimensional, então vai ser 2 vezes o coeficiente linear, certo? Nosso beta vai ser igual a 2 vezes o coeficiente linear, tá bom? Não esqueçam disso. Então, qual é a nossa equação da dilatação superficial? ΔA, dilatação da área, é igual a área inicial vezes o beta vezes o ΔT, ou delta θ, tá bom? Onde ΔA é a dilatação superficial ou quanto a superfície variou, beta é o coeficiente de dilatação superficial, a inicial é a área inicial e ΔT é a variação da temperatura. Vamos aplicar esse conhecimento, né? Sabendo que o coeficiente de uma placa de metal é 2,3 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1 e tem a área de 200 centímetros quadrados. A temperatura de 20 graus Celsius, calcule a área dessa placa aquecida a 120 graus Celsius.
Lembrando que a gente tem o coeficiente linear da barra dessa placa de metal, que é 2,3 vezes 10 a menos vezes 10 a 6, e tem área de 200 centímetros quadrados. E tem uma temperatura de quanto? 20 graus Celsius. E para calcular o que? A área dessa placa depois que aquece a temperatura de 120 graus Celsius, ok? Lembrando que para calcular a dilatação superficial, ou seja, de superfície da área, o nosso beta vai ser igual a 2 vezes o alfa. Quem é o alfa? 2,3 vezes 10 a menos 6. Então, 2 vezes 2,3 vezes 10 a menos 6 vai ser igual a 4,6 vezes 10 a menos 6, tá bom? Então, quem é o nosso delta θ? Ou seja, a nossa variação de temperatura é igual à temperatura final menos a temperatura inicial. Quem foi a temperatura final? 120. Menos a temperatura inicial? 20 graus Celsius. Que vai ser igual a 120 menos 20, 100 graus Celsius. Então, você já tem o seu beta e já tem o seu delta T, né? Então, gente, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa formulazinha e agora a gente vai montar a nossa questãozinha, né? O nosso cálculo. Então, delta A é igual a A inicial vezes o beta vezes o delta T. Quem é o delta A, é o que a gente vai encontrar, né? Quem é o A inicial é a área inicial, 200 centímetros quadrados. Quem é o nosso beta? É o que a gente calculou, 4,6 vezes 10 a menos 6, vezes o delta T, que é o nosso delta T, a temperatura que a gente já calculou, 120 menos 20, 100 graus Celsius. Então, o delta A vai ser igual a 200 vezes 4,6 vezes 10 a menos 6 vezes 100. Então, o nosso delta A vai ser 0,92 centímetros quadrados. Então, essa placa de metal, ela cresceu, ela dilatou 0,92 centímetros quadrados, tá bom? Professora, mas qual foi a sua área final? Então, a gente vai pegar o quê? A área inicial, 200 centímetros quadrados, e somar com a dilatação, que foi 0,92. Então, a área final vai ser 200 mais 0,22. A área final dessa placa de metal ficou em 200,92 centímetros quadrados. Então, ela dilatou e ficou com uma área de 200,92 centímetros quadrados, tá bom? Lembrando que ela dilatou quantos centímetros? 0,92, ok? Muito fácil, certo? Dilatação volumétrica. A grande maioria dos corpos sólidos possui 3 dimensões: altura, comprimento e espessura. Quando aquecido, o sólido sofre expansão em cada uma delas, resultando em um aumento no volume total do corpo. Ou seja, agora a gente vai falar em quê? Volume. Quando falamos em dilatação volumétrica, a gente vai ter um aumento de quê? Do volume. Quando falamos em volume, vai ser 3 vezes, certo? 3 vezes o nosso coeficiente linear do corpo, tá bom? Vamos lá. Dilatação, equação da dilatação volumétrica. De forma similar aos casos anteriores, temos a proporcionalidade entre eles. Variação da dimensão, dimensão inicial e variação da temperatura. Ou seja, tínhamos um corpo em um volume inicial e uma temperatura inicial. Depois de dilatar-se, teve com uma temperatura final e um volume final. Adicionando-se um coeficiente que depende do material do qual o sólido é formado, garantimos a relação entre os termos da equação da dilatação volumétrica. Vamos lá. Assim, obtém-se ΔV, variação do volume, é igual ao volume inicial, vezes o gama, que é o nosso coeficiente aqui, vezes o ΔT, que é a variação da temperatura. Onde o ΔV é igual ao volume final menos o volume inicial, é a variação do volume. VO é o volume inicial, ΔT, que é igual a temperatura inicial menos a temperatura final menos a temperatura inicial, é a variação da temperatura.
E o ômega é o coeficiente de dilatação, ômega não, aliás, gente, gama é o coeficiente de dilatação volumétrica, chamado por gama, certo? É porque às vezes eu troco, certo? Às vezes eu me confundo na hora de falar, né? Temos aqui o gama, esse Bzinho o beta e esse Azinho o alfa. Alfa, beta, gama, ok? Então, esse gama, ele é o quê? É 3 meios de beta, ou então 3 vezes alfa, ou seja, 3 vezes o coeficiente linear de uma substância, tá bom? Sua unidade também é o grau Celsius a menos 1. Aplicando, vamos aplicar. Uma panela de alumínio tem volume interno igual a 2.000 centímetros cúbicos a 20 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 2,3 vezes 10 a menos 6, calcule o volume interno da panela quando for aquecida a 70 graus Celsius, né? Temos o quê? Um volume igual a 2.000 centímetros cúbicos, ou seja, um volume inicial. Temos uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Temos o coeficiente linear 2,3 vezes 10 a menos 6 e temos a nossa temperatura final, certo? Então, a gente vai procurar o quê? O quanto essa panela de alumínio ela dilatou o seu volume, ou seja, ela aumentou o seu volume. Então, quem é o nosso gama? É 3 vezes o nosso coeficiente linear, ou seja, o nosso alfa. 3 vezes 2,3 vezes 10 a menos 6, que vai ser igual a 6,9 vezes 10 a menos 6, certo? Quem é a nossa fórmula? Volume final é igual ao volume inicial vezes 1 mais o gama vezes o delta tetra. Que esse delta teta é a variação da temperatura, ou seja, quem é o volume final é o que a gente vai encontrar, certo? O volume final vai ser igual, quem é o volume inicial? 200 centímetros cúbicos, vezes quem? 1, mais quem é o nosso gama, 6,9 vezes 10 a menos 6, vezes quem? Vezes o nosso delta T, ou seja, a variação da temperatura. Temperatura final de 70 graus Celsius, menos a temperatura inicial de 20 graus Celsius. Então, o nosso volume final vai ser igual a 2.000 vezes 1 mais 6,9, vezes 0,000001. Que é esse 10,10 elevado a menos 6. Vezes quem? 70 menos 20, que é 50. O volume final é igual a 2.000 vezes 1, 6,9 vezes esse número vai ser igual a 0,000069 vezes o 50. Volume final é igual a 2.000 mais 1 mais esse número vai ser igual a 1,000345. Volume final vai ser igual a 2.000 multiplicado esse número. Quando multiplicamos, vai ser igual a 2.000,69 centímetros cúbicos. Então, o volume interno da panela, depois da dilatação, vai ser 2.000,69 centímetros cúbicos, certo? Então, pessoal, esse foi o nosso assunto. Eu vou gravar uma aulazinha, uma videoaula, fazendo uma resolução de algumas questões, certo? E qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu sano a dúvida de vocês, ok?